Se você deseja intensamente uma coisa, é porque aquilo é para você. E na verdade, existe uma versão sua do futuro que já tem aquilo. Eu resolvi fazer esse vídeo para você porque apareceu para mim um vídeo da Bárbara. Não sei se você conhece, se não, digita aí depois no YouTube. Ela fala assuntos diversos, entre eles esse assunto de manifestação. E eu assisti esse vídeo dela e falei, nossa, isso conectou muito comigo, e eu lembrei exatamente de um dos ensinamentos que eu tive com o Neville, né, sobre a questão do desejo, né? Então resolvi fazer aqui esse vídeo e, como de costume, a gente vai conversar sobre esse assunto sempre de uma forma completa. Então vou separar aqui em 3 partes desse vídeo. Primeiro, o que eu chamo de liberdade do querer. Depois, essa questão do desejo ser uma notificação de que você já tem algo. E se você já tem esse algo, como que você se conecta com esse algo? Através de 3 passos, então isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes disso, depende aí da data que você estiver vendo, né? Na próxima semana, no dia 14, se não me engano, não sei se é 13 ou 14, eu vou lançar o protocolo Dinheiro Fácil, né? Que é o quê? É um treinamento. Na verdade, não necessariamente um treinamento, né, com aulas e tudo mais. É uma transformação. Lá você vai ter ferramentas para tirar do seu subconsciente qualquer ideia relacionada a não merecimento, não sou digno, preciso sofrer, qualquer coisa desse tipo que fazem com que você tenha uma vida difícil, caso você se conecte com isso. Se não for o caso, está tudo certo, né? Mas se você percebe isso, né? Pô, tudo é na luta, tudo é no sacrifício. Se eu ganho um dinheiro a mais, alguma coisa ali estraga para eu perder aquilo. Tudo isso é sinal de falta de merecimento, falta de permissão. E a gente vai resolver isso dentro desse protocolo. Então, se isso faz sentido para você, entre aqui no grupo para saber todos os detalhes sobre esse novo produto, ok? Vamos lá. Começando aqui sobre isso de liberdade do querer, né? Quando a gente começa a estudar o desenvolvimento pessoal, assim, existem várias linhas, né? Várias linhas do desenvolvimento pessoal. Aqui a gente está numa linha onde eu falo muito sobre Neville, sobre manifestação, acessar algo que já é seu. Isso é uma linha. Existe uma linha do desenvolvimento pessoal que é uma linha mais agressiva, vamos dizer assim. É a linha do seguinte: se você não quiser ser bilionário, você está bloqueado. Né? É uma linha mais marçal, vamos dizer assim, né? E tá tudo certo, tá? Só que o que acontecia comigo nesse sentido? Eu nunca tive o desejo disso, sabe? Por exemplo, o desejo de ser bilionário, o desejo de ter uma Ferrari, o desejo de morar em uma casa que tenha 12 quartos. Isso nunca foi um desejo. Só que quando eu comecei a estudar essa linha, né? Eu falei, pô, existe um problema comigo em não querer isso. E se eu não quero isso, é um bloqueio, é um problema, eu preciso resolver isso, etc, etc. Tudo bem, né? Só que, cara, isso trouxe... Pô, é ruim isso, né? Você se sentir meio que pressionado ali a uma coisa. E aí, os ensinamentos de Neville me ajudaram exatamente a decifrar isso. Mas, ainda dentro disso aqui... Na mentoria Sem Esforço, né, que é o meu produto principal, onde eu auxilio ali, estou bem próximo aos membros ali do grupo, surgiu uma questão esses dias exatamente sobre isso, né? Uma pessoa falou assim, exatamente com essas questões, né? Ela falou, Fabrício, eu não sinto o desejo de ser muito rica, como isso que a gente está conversando aqui. Essa minha falta de desejo também com relação a essas coisas, né? E ela falou isso e isso, e aí falou, o que você pensa sobre isso? E eu falei, olha, inclusive falei com ela que era uma questão minha também, que eu já tinha enfrentado isso, né? E eu falei com ela, olha, existe uma linha tênue entre o que não é desejo, entre o que é bloqueio, né? E uma forma que pelo menos funcionou para mim, para observar isso, assim, olha, o quanto que eu gosto, o que eu quero, o que eu me sinto bem com o melhor, né? Então, por exemplo, ok, eu não quero ter não me importa em ter uma Ferrari, né? Mas será que se eu andar em um carro muito bom,
ou uma Ferrari, ou uma Mercedes, eu vou me sentir mal. Aí é um problema, entende? Se eu me sinto mal com aquilo, é um problema. Se eu vou em um restaurante que é muito bom e eu me sinto mal, eu sinto, nossa, isso não é pra mim, isso é um problema, isso é um bloqueio, né? Enfim, aí lembrando de mais uma coisa que eu já contei algumas vezes, né? Eu tinha muita referência quando falava assim pra mim, o que é uma pessoa rica? Pra mim, na época, isso eu estou falando aí de uns 10 anos atrás, uma pessoa rica era uma pessoa que usava Lacoste, né? A do jacarezinho. Então, eu fiz exercícios para mudar isso. Qual foi o exercício nesse caso? Comprei camisa da Lacoste para fazer meio que um tratamento de choque, porque aquilo me incomodava. Então não era que eu não tinha o desejo, é porque eu não me sentia digno. Aí sim é um problema. Então, o que é preciso observar, né? Ok, eu não quero ter uma Ferrari. Não, mas eu tenho, aí eu vou, tá? Eu vou citar exemplo aqui, não se sinta, né, de alguma forma aí incomodado com isso, mas, não, eu não quero, só que aí eu tenho um Uno que tem 2 portas que, se eu estiver saindo, tiver com sol, eu tenho que andar ali com as janelas abertas, porque é um sol tremendo e tal, e o carro estraga sempre. Não, mas isso aqui, o que eu quero é isso, na minha visão. Aí, isso é um problema. Isso é não se sentir digno, é não querer o melhor. Agora, não, cara, eu tenho um carro que é muito confortável, ele tem ar-condicionado, ele tem um som muito bom, ele isso, aquilo. A questão da Ferrari, cara, aí tudo bem, entende? Então, eu tô chamando isso de liberdade do querer, que tá tudo certo não querer. Isso foi uma chave que pra mim levou um tempo. Tá tudo certo não querer a coisa, sabe? Ou, né? O carro, a casa e tal. E tá tudo certo querer outras coisas que também são, entre aspas, supérfluas. Por exemplo, relógio é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho aqui uma coleção de relógios, né? Então, é uma coisa que é idiota. Mas eu quero, e me faz bem, eu gosto, e tá tudo bem. Mas, vamos dar outro exemplo. iPhone é uma coisa que pra mim não tem a menor necessidade. Eu não gravo aqui com um celular da Samsung, o melhor possível, e tá tudo certo, entende? Então, se você não quer uma coisa, tá tudo certo, desde que, como eu disse aqui, não seja bloqueio, ou seja, pensar naquela coisa que te faz sentir mal, eu não quero uma casa de luxo, mas se eu entro numa coisa de luxo eu me sinto mal, tira esse mal, se você tirar o mal e não quiser mesmo assim, tá tudo certo não querer, ok? Bom, aí a gente já vamos agora pro lado do querer, né? Então, se eu não quero esse tipo de coisa, mas e o que eu quero? Aí o que eu quero entra exatamente esse ensinamento do Neville, que ele falava, né? O desejo é uma notificação de que isso é para você. O desejo é uma notificação de que isso é para você. Eu sempre explico isso aqui da mesma forma, mas eu vou reforçar, porque, primeiro, pode ser que você está chegando aqui agora e nunca viu explicando dessa forma, ou se você já viu, a repetição é a mãe da retenção, né? Então, para mim, a realidade funciona assim. E existem várias teorias hoje que seguem nessa linha, né? Que tudo já existe, assim como uma rádio, por exemplo, né? Ou como as rádios, né? Então existem várias frequências de rádio aqui. Vamos colocar aqui, 89.1, 90.3, 103.9, vamos dizer, né? Tudo isso aqui é uma frequência diferente. Se você for girar o dial aqui, você vai cair em uma rádio diferente, mas todas as rádios estão existindo, todas essas frequências, está ou tocando música, ou uma programação de futebol, ou alguma coisa, tudo no mesmo tempo. Isso está acontecendo tudo no mesmo tempo. E a nossa realidade também é assim, né? Só que a gente se conecta com determinada realidade. Todas as realidades possíveis já existem.
Existe um Fabrício que é, possivelmente, jogador de futebol. Existe um Fabrício que é jogador de golfe. Existe um Fabrício que é astronauta. Existe um Fabrício que é médico em potencial, seguindo isso daqui. Só que, ok, só que eu não desejo ser médico, eu não desejo ser astronauta, eu não desejo ser jogador de futebol. Qual que foi o meu desejo? Aí voltando um pouco para isso aqui, né? Conversando com um grande amigo meu, né? Toda semana a gente sai assim para fazer uma caminhada e trocar ideia, que é o Júlio Borba, né? E a gente estava falando sobre essa questão do querer, né? E ele falando para mim, Fabrício, o que você quer da vida, assim? Inicialmente a gente estava falando sobre essas questões do carro, a casa, ou isso, aquilo. Eu fui com ele, Júlio, cara, não é isso. Não é que eu não queira, mas não é isso. Pode ser que eu tenha isso, pode ser, mas não é isso que... Ele falou, e aí eu falei com ele, cara, o meu desejo é ser o Neville Goddard dessa geração. Ele entende sobre isso, tá? Ele conhece muito de Joe Dispenza, por exemplo, estuda muito Joe Dispenza. Eu falei com ele, cara, o meu desejo é esse. É isso que eu quero. E olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando exatamente sobre isso, né? Obviamente com as proporções devidas, mas fazendo o que ele fazia. Ou seja, eu me conectei ao meu desejo. Por quê? Porque era isso. Isso é para mim. Isso é para mim. Entende? Então, dentre todas as possibilidades que o Fabrício poderia fazer, né, ele se conectou com uma, que é fazer o que Neville fazia. Falar sobre criação de uma nova realidade, etc, etc, etc. Tudo começou através do desejo. Então, aí eu vou te explicar aqui, né, o que eu considero os 3 passos que existem para você se conectar com isso, mas para mim o ponto alto aqui é exatamente assim, olha, se você sente o desejo de ser alguma coisa, não desista disso. Esse desejo não vem do nada. Você poderia ser qualquer coisa, mas se brotou esse desejo em você, é porque isso é para você. É porque existe uma versão em potencial sua que já vivencia isso. Bom, quando a minha ficha caiu nesse sentido foi muito bom. Tá? Não sei como que é para você ouvir isso, mas para mim foi muito bom. Bom, dito isso, então, ok, existe uma versão minha que já é aquilo, o que eu preciso é me conectar, né? Então, eu preciso é me conectar, é acessar a frequência, vamos dizer assim, daquela versão que já vive aquilo. Como que eu faço isso? Para mim existem basicamente 3 passos. E o primeiro é realmente o desejo. Você vai se conectar com algo que você inicialmente deseja. Coisas boas, né? Infelizmente, as coisas ruins, às vezes a gente se conecta sem desejar. Porque às vezes também, né? O medo com que aquilo não aconteça, o medo com que aquilo aconteça faz com que aquilo aconteça também. Infelizmente, né? Mas falando de coisas boas, a primeira coisa é o desejo. Então, assim, olha, isso aqui também a gente precisa entender o local das coisas, né? Porque, assim, olha, dentro desse ensinamento aqui, muitas vezes fala, não, você não deve desejar. Se você está desejando é porque é ruim. Se você está desejando é porque você não tem. A gente precisa entender os estágios. O desejo é o primeiro estágio. Sem desejo não tem nada. Eu estou dizendo, eu nunca vou ser um astronauta, porque não tenho o menor desejo disso. Eu nunca vou ser um piloto de, sei lá, carro, né, de Fórmula 1, porque nunca brotou o desejo disso. Né? Então, não é que o desejo é ruim, não, o desejo é o início do processo. Perfeito? Após o desejo, vem o quê?
Aí a gente já entra no ponto legal, né? Após o desejo entra a naturalidade daquilo. Então o segundo passo para você se conectar com essa versão é isso começar a ser natural. Então, vou pegar esse exemplo, né? Quando eu falei com esse amigo meu sobre isso, fala, cara, o meu desejo é ser o Neville dessa geração. Cara, eu já fazia vídeos como esse aqui, né? Eu já era uma coisa assim, eu não pensava nisso como algo grande demais, como algo distante. Tudo que é grande é distante, tá? E aí, falando aqui vamos pegar na analogia aqui, eu gosto muito de usar as analogias para facilitar o entendimento. Normalmente não é tão simples você vir daqui para cá, tá? Ou seja, eu saio do desejo, eu tenho um desejo por aquilo e eu já saio aqui pro já é aquilo. Não, tem um caminho do meio aqui que é exatamente essa naturalidade. Depois que eu já tenho essa naturalidade, aí existe a parte aqui que até o Neville usava esse termo, que é da assunção. Assunção é quando eu assumo aquilo. Eu já sou isso, mesmo que eu não veja nada que comprove isso ainda, né? Dentro desse meu objetivo aqui, esse aqui seria exatamente isso, cara. Eu já faço, eu já falo muito bem sobre manifestação, eu já ajudo as pessoas nesse sentido, mesmo que eu não tivesse nenhuma evidência disso. Eu já falo que sou, antes de ver nada. Isso é o que o Neville chamava de assunção, assumir. Então, fazendo aqui um resumo dessa nossa conversa, tá tudo bem não querer algo, lembrando que é preciso perceber, é preciso discernimento para perceber o quanto que esse não querer é realmente um não querer, ou quanto que isso é um bloqueio. O desejo mostra que aquilo é para você, e para você se conectar com aquilo, primeiro o desejo, depois torne isso natural e depois assuma que isso já é. É exatamente assim que eu faço, né? É óbvio que dentro de cada uma dessas coisas aqui existem pormenores, né? Mas onde eu falo nisso em outros vídeos, então assista outros vídeos aqui para que isso fique mais claro, se não ficou ainda. Mas isso aqui é a forma que eu acredito como que você realmente se conecta com a sua versão que já tem tudo. Ok? Se fez sentido esse vídeo, deixa aqui um comentário, deixa um like, hypa esse vídeo, né? Se você gostou dele, se você achou esse vídeo diferenciado de alguma forma, te ajudou demais, vai aqui em hypar e, novamente, vou convidar você para entrar no grupo desse próximo produto, né? Que é o protocolo Dinheiro Fácil, né? Onde a gente vai eliminar de uma forma fácil, não poderia ser diferente, do seu subconsciente qualquer ideia relacionada a sofrimento, que tem que ser difícil, etc. E realmente te colocar no modo fácil, com que você aceite as coisas de uma forma fácil. Então, se isso faz sentido para você, entra aqui nesse grupo. É isso, um abraço e até um próximo vídeo.